Boa noite a todos. Agradecendo a presença de cada um de vocês, ao convite do amigo Valentim, e o que nós vamos tratar nesta noite, como ele informou agora há pouco, é o batismo. O batismo na visão espírita. Por que nós vamos tratar desse tema? Muitas vezes nós temos pessoas do nosso convívio, da sociedade de modo geral, que faz algumas críticas dizendo por que o Espiritismo não adota o ritual do batismo e outros rituais que vemos em algumas denominações religiosas. Sacramentos, imagens de santos, altares, andores, medalhas, etc. O batismo é mais um destes rituais e nós vamos demonstrar, por meio da própria Bíblia, que ele, nos dias atuais, com a luz da razão a qual Kardec nos trouxe, ele não tem sentido. Aquele batismo que nós conhecemos no mergulho das águas, ou na aspersão da água, e etc. Há 41 anos, quando eu estava no primário, lá na terceira série, antiga terceira série, eu tinha uma professora que, altamente devota do catolicismo, ela nos trouxe uma espécie de um livro, um manual, em que mostrava algumas passagens de Jesus. Apesar de nós sabermos que no Brasil o ensino é laico, ou seja, não existe proselitismo religioso, ela colocou, não sei explicar porquê, com 8, 9 anos de idade, a gente não entende a questão do currículo das escolas, mas eu sei, no final das contas, que ela mostrou nessa pequena apostila, digamos assim, umas passagens de Jesus, e numa delas falava-se sobre o pecado original, que toda criança, quando nascia, devido ao pecado de Adão e Eva, desta alegoria, ela nasce com uma mancha no coração, uma mancha escura, e que somente o batismo é possível apagá-la. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas criança daquela época não costumava contestar nada. Hoje em dia as crianças já nascem sabendo muitas coisas, provavelmente perguntaria, faria os grandes porquês. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, não via muito sentido, mas estamos aqui, vamos obedecer. Mas foi uma questão meramente informativa, não foi um aprofundamento. Aí, nos meus estudos que eu faço um pouco mais de 10 anos, dentro das escrituras, da análise das traduções, dos idiomas originais, por meio de grandes especialistas, que nós temos inclusive no Brasil, como por exemplo Severino Celestino da Silva, grande estudioso de hebraico, grego e latim, nós podemos, com certeza, informá-los que o batismo, da forma como é tratado em outras denominações, ele não tem sentido. Apesar que na própria Bíblia, nas Escrituras, fala-se do batismo. Então vamos fazer uma análise crítica. Tá? Primeiro ponto, vamos ver algumas passagens. E sempre nós vamos encontrar no Novo Testamento. No Antigo Testamento, por meio de Moisés, por exemplo, ou dos profetas, não se fala absolutamente nada sobre batizar. Isso só vai acontecer no Novo Testamento. Então, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 3, aparece João Batista pregando no deserto, e por ele eram batizados no Rio Jordão, com qual objetivo? Para que eles confessassem os seus pecados. Então, está lá em Mateus, certo? Vamos lembrar que Mateus era um publicano que conviveu com Jesus. Depois, em Marcos, capítulo 1,
aparece João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então o objetivo era esse. Você confessava seus pecados, a água do batismo seria o elemento que purificava e você estaria redimido. E a partir daquele momento você tomava novas atitudes em sua vida. Depois, em Lucas, vamos lembrar que Marcos e Lucas nunca tiveram contato com Jesus. Eles são posteriores. Então nós só temos Mateus como testemunha da vida de Jesus. Mas o que Lucas diz no capítulo 3? Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então esses três evangelistas, tirando algumas palavras, o objetivo é semelhante: remissão de pecados. Como se a água fosse o elemento que resolveria esse problema. Então é um fato, está lá registrado. Agora não quer dizer que Jesus aprovou ou deu continuidade, que nós vamos ver sequencialmente. Aí eu faço uma pergunta: qual razão de somente Marcos e Lucas afirmar que João pregava o batismo de arrependimento, enquanto Mateus não fala nada sobre isso? O que Mateus diz antes? Vamos retomar. Para confessar os pecados. O outro fala para redimir. Então já tem um problema. Quem deles está dizendo a verdade? É só para confessar o pecado, eu ficar sabendo dos seus problemas e seguir em frente? Ou é, além de confessar, eu vou apagar? Então já tem um problema. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode ter incongruências. Ela não pode ter erros. Mas na verdade, como Kardec disse, a Bíblia não contém erros. Na verdade, os homens se equivocaram ao interpretá-la, ao longo das diversas traduções. Ela começa lá do hebraico, depois é traduzida para o grego, depois vai para o latim, depois vai para o francês, depois vai para o inglês, vai para o espanhol e chega no português. Quanto que se perdeu nestas traduções e nas interpretações que cada um dos tradutores colocaram? Jesus não era brasileiro, ele era judeu. Então ele falava, escrevia em hebraico. Hebraico é uma língua complexa, ela não tem vogal, só tem consoantes. 22 consoantes. Escreve-se da direita para a esquerda e são as letras, as 22 letras são códigos, são símbolos que traduzem muitas questões complexas que nós não temos ainda muito conhecimento. Só os grandes sábios da época poderiam interpretá-la fielmente, como diz Emmanuel, a caminho da luz. Os grandes sábios judeus, os rabinos, os grandes. Então, conforme vai passando de idioma para idioma, perde-se muito significado. Aquela questão que a gente fala do telefone sem fio. Se eu der uma informação aqui e for passando em cada um, quando chegar no último, ela vai estar totalmente diferente. Porque nós interpretamos ao nosso ver. Imagine na hora de escrever. Então nós temos aí um problema. Quem está dizendo a verdade? Depois, continuando lá em Marcos, João Batista diz assim: eu, na verdade, eu batizo vocês com água na base do arrependimento. Porém, aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu e vos batizará no Espírito Santo e com fogo. O que ele está querendo dizer? Que aquele que é mais poderoso que eu, que ele está se referindo a Jesus, não vai mais batizar com água, vai batizar com fogo. Que fogo é esse? Que fogueira é essa? É fogo físico? Não. É fogo espiritual. Qual que é o sentido? A chama interna que nós trazemos da divindade, que nós todos tendemos a se aproximar da divindade ao longo das diversas encarnações, pelo aperfeiçoamento, essa chama interior é que vai fazer com que eu me modifique, e não mais o elemento água. Se a água resolvesse para apagar os pecados, eu iria nas penitenciárias e aspergia em todo mundo. Ou em todas as pessoas com atitudes equivocadas, eu
jogaria água e tudo estaria resolvido. Não é bem assim que acontece, né? Porque a mudança interior é o que importa. A cada um segundo suas obras, como dizia Jesus. Ele não veio salvar ninguém, veio dar o caminho que cada um deve seguir pelos seus próprios esforços. Muito mais sensato. Quando ele fala Espírito Santo, eu não vou nem adentrar nesse detalhe, porque daria outra palestra para explicar. Só adianto que essa expressão Espírito Santo, ela é um acréscimo que não existia nas passagens originais. O que o Marcos fala? Eu vos batizei em água, referindo-se a João Batista, porém, ele vos batizará no Espírito Santo. Então está se referindo a Jesus. É bem mais simples essa passagem de Marcos, mas fala de um batismo diferente que não é mais da água, quando Jesus chegar. E depois, em Lucas, o que ele diz? Na verdade, vos batizo na água, mas aquele que é mais poderoso do que eu vos batizará Espírito Santo e fogo. É muito parecido com Mateus. Lucas e Mateus é praticamente idêntico. Apesar que os historiadores dizem que tanto Mateus como Lucas se basearam no Evangelho de Marcos, que é o primeiro, que é mais sintético, para escrever os seus evangelhos. Diferente de João Evangelista, que ele é à parte. Ele é um evangelho mais espiritual. Apareceu João agora, João Evangelista. João Evangelista não fala nada sobre isso. E João Evangelista esteve com Jesus até o último momento de sua vida, até a crucificação. E João Evangelista não fala absolutamente nada de batizar. Quem está com a verdade? Muito bem. Depois, em Mateus, ele continua uma sequência dizendo para os discípulos, após a partida de Jesus, para eles fazerem discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus. O que Marcos fala? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Diferente de Mateus. E Marcos é o primeiro evangelho conforme foi dito. Então ele fala diferente. Se você crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. O outro fala que é para, além de fazer os discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade, que daria outra palestra para eu demonstrar que foi um acréscimo colocado, porque na passagem original não se fala em Santíssima Trindade, em três deuses. Deus não é único, conforme Moisés trouxe por meio da primeira revelação, como que ele pode agora ser três? Se no Antigo Testamento não se fala nada em Trindade. Ele é um acréscimo posterior, uma adaptação da Igreja Católica. Tá? Mas nas escrituras originais não existe. E tem como demonstrar. Mas não é o nosso assunto de hoje. Então, o comentário é o seguinte: esses passos são acréscimos, como eu disse, nos textos originais, segundo os especialistas e exegetas bíblicos. Exegeta é aquela pessoa que faz uma análise interpretativa das escrituras. Aqui é importante apenas ressaltar a falta de lógica em Marcos, que para ser coerente tem que ser assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer e não for batizado será condenado. Faltar o que não for batizado. Faltou em Marcos. Ou o copista que fez esqueceu, ou ele realmente não disse isso. Então, outra incongruência. Volto à pergunta. Se é a palavra de Deus, não poderia ter uma vírgula sequer de erro. Então, qual que é o problema? Os homens se equivocaram na hora de traduzir, ao longo de muitos idiomas. Vamos agora em João Evangelista. O que João fala? O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer de Jesus, que ele, Jesus, fazia e batizava. Então ele ouviu dizer que os fariseus tinham falado que Jesus batizava e fazia mais discípulos do que João. Então ele ouviu alguma conversa.
Olha entre parênteses, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então é a prova cabal que Jesus nunca batizou. Então, ele não deu ordem para batizar. Por que se insiste, então, em fazer um batismo, e um batismo de João, que é pela água, que ele mesmo disse que quando Jesus viesse, que ele era maior do que ele, não existiria mais batismo com água, era batismo com fogo purificador, é a sua mudança interior. Então não precisa mais do ritual de água, desde que Jesus veio ao mundo. E por que as religiões insistem em manter o ritual do batismo? Porque tem muitas pessoas que necessitam desse elemento ritualístico da água para se considerarem purificadas e mudar as suas atitudes, sendo que ela pode fazer isso sem precisar ser mergulhada num tanque ou ser aspergida com água. É uma questão de raciocínio. 1 Coríntios, Paulo, o que ele diz? Porque o Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Então, Paulo também afirma que Cristo não enviou para batizar, mas para pregar o seu Evangelho. Com quem que eu fico? Pela lógica. Se é o próprio Cristo dizendo, eu fico, logicamente, com o que Cristo disse. Os seus discípulos, seus apóstolos, tinham as suas qualidades, mas também tinham ainda seus defeitos e as suas ideias. Jesus, muito superior, é claro que eu ficaria com o que ele me disse. E aí eu coloquei essa tabela só para fazer um comparativo de Mateus e Marcos. Onde está escrito nihil, é uma expressão latina que significa nada. Não contém nada, inexistente. Tá? Então, onde fala em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, que Jesus disse que todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra, em Marcos não se fala nada. E Marcos é o primeiro evangelho. Mateus se baseia em Marcos. Então, se Mateus colocou uma coisa que Marcos não tem, alguém deve ter acrescentado isso, digamos, indevidamente. Versículo seguinte. Mateus fala o quê? Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquilo que nós já falamos. O que Mateus fala? Ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Em Marcos não se fala em batizar, só fala divulgue meu evangelho, o que é muito mais coerente, porque se Cristo não batizava, conforme o próprio Paulo disse, e João Evangelista disse, e João Evangelista conviveu com Jesus até a crucificação, então se Jesus tivesse batizado, ele teria falado. Senão não tem sentido. Então qual que é mais coerente? Marcos. Ide proclamar meu evangelho. Não tem nada de ritual de batismo. Só que em Mateus 19, por que ele coloca? Os historiadores confirmam que esse é um acréscimo colocado posteriormente, não estava na escritura original. Foi indevidamente inserido. Depois em Marcos, versículo 16, aquele que for crer e for batizado será salvo, que não crer será condenado. Já em Mateus não se fala nada disso, comparando as colunas. E no versículo 20, Mateus diz que ensinando a observar as coisas quanto vos ordenei, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em Marcos, nesse paralelo, não se fala nada. E aí, onde está a verdade, a pergunta que volta às nossas mentes, né? Então, para não dizer que eu estou criando caso, que eu estou colocando em xeque a crença das pessoas, longe disso, estou apenas para buscar a verdade. Alguns tradutores na Bíblia de Jerusalém diz o seguinte numa nota de rodapé. O que é a Bíblia de Jerusalém? É uma Bíblia católica. Ela contém todos os 73 livros, porque Bíblia é uma palavra grega que significa livros. É plural de livro, que é biblo em grego. Então, Bíblia
é plural de livros. Então a Bíblia é um conjunto de livros. São 73, de Gênesis até o Apocalipse. Só que a Bíblia católica tem 73 livros. A protestante tem 66. Tem 7 a menos. Aí vem a pergunta, se a Bíblia é a palavra de Deus, por que uma tem mais do que a outra? Qual delas é a verdadeira? Já começa por aí. Por que a protestante tem 7 a menos? Porque tem alguns livros que depois da reforma foram tirados. Um deles é Macabeus. O que acontece em Macabeus? Judas Macabeus. Ele era um ser que, passando em determinado lugar onde ele viu soldados romanos mortos em combate, ele ajoelha e reza pela alma deles. Como o protestante não reza pela alma dos mortos, então Macabeus foi tirado da Bíblia. E só existe na Bíblia católica por quê? Católico reza pelos mortos. Daí que surgiu a ideia da missa. Missa de 7º dia, de 30º dia, missa de 100 anos. Eu já vi uma vez no Jornal da Folha de São Paulo, no ano de 95, estava lá, missa de 100 anos de fulano. Pensei, deixa em paz, né? Mas tinha missa de 100 anos. Né? Então, daí que surgiu essa ideia, que o protestante ele fala, não, depois da morte, ficam dormindo, esperando o dia do juízo. Aí ou vai para o céu ou vai para o inferno. Purgatório não tem porque já é uma criação católica. Não existe purgatório nas escrituras. E mesmo assim, tem incoerências a essa questão de céu e inferno, que é outra palestra para falar. Então tem muita coisa aí. Mas a Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia que tem uma das melhores traduções em língua portuguesa. Serve muito para estudo. E o que ela diz numa nota de rodapé, lá do Evangelho de Mateus, que nós vimos agora há pouco? Ela diz assim, que no início do cristianismo se batizava apenas no nome de Jesus. O que coloca em duas situações embaraçosas. Ou Jesus não teria dito para batizar em nome da Trindade, como está lá em Mateus, ou que os cristãos primitivos não deram a menor importância para essa recomendação na possibilidade dela ser verdadeira. Então a própria Bíblia, na nota de rodapé, coloca isso. Quer dizer, para nós refletirmos. Para não pegar as coisas de pronto e achar que aquilo é verdade e acabou. Então isso é positivo. Né? A hipótese de Jesus não ter dito para que se batizasse em nome da Trindade fica bastante evidente, porque nós não encontramos isso nem em Marcos, nem em Mateus e nem João. E o passo de Mateus, que está falando da batizar em nome da Trindade, não existe em manuscritos antes do ano 325, quando teve o Concílio de Nicéia. O que era o concílio? Era uma reunião de eclesiásticos da igreja para discutir coisas que deveriam ou não entrar na Bíblia. Divindade de Jesus, virgindade de Maria, esses exemplos. E aí, quer dizer que os manuscritos antes do concílio de Nicéia, que foi o concílio que determinou a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, antes desse concílio, não tem nenhum manuscrito falando para batizar em nome da Trindade. Por quê? Foi acréscimo feito pela igreja. Mas por que a igreja fez isso? Porque os povos, antes da vinda de Moisés, trazendo Deus único, eles eram o quê? Politeístas. Acreditavam em vários deuses. A Trindade não é exclusividade da igreja. A Trindade existe em sociedades antigas. Na Índia tem a Trindade, Brahma, Vishnu, Shiva. Pai, mãe e filho. No Egito tem a Trindade, Osíris, Ísis e Horus. Pai, mãe e filho. Na Babilônia tem uma Trindade. Na Síria tem outra. Nos romanos, o deus Júpiter, também com a sua Trindade. Várias. Então isso é uma cópia. E a maioria era pai, mãe e filho. Alguns tinham pai e filho e um outro filho, mas a maioria era como se fosse uma família.
A Igreja Católica coloca Pai, Filho, o que ela faz? Ela importa esse conceito e cria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não coloca a mulher no meio, porque a mulher era considerada ser inferior. Então eles colocam o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo, que ninguém me explicou até hoje quem que é esse Espírito Santo. E aí? Então comprova-se pela própria Bíblia, nas escrituras mais antigas, que a Trindade foi algo que a igreja acrescentou no século IV depois de Cristo. Não existia na época de Jesus. E nem poderia, porque se Moisés trouxe a ideia do Deus único, não poderia ter Trindade. Por isso que não tem Trindade no Antigo Testamento. Os profetas não falam nada disso, Moisés nunca falou disso, Jesus nunca falou. Foi acréscimo dos homens. Então serve para nós pensarmos. Isso se chama fé raciocinada, como Kardec propagava. Por exemplo, a virgindade de Maria. Não existe esse conceito porque as palavras alma e betulá, do hebraico, uma diz a respeito de donzela, ou seja, mulher jovem, e a outra, virgindade física. Na tradução original, lá no hebraico, é mulher jovem, não é virgem fisicamente. Mas a Igreja Católica colocou a palavra virgindade física porque Jesus, sendo superior, não poderia vir por uma relação carnal. Então ela indevidamente trocou. Mais um exemplo para nós pensarmos. David Flusser, que foi um historiador, ele diz o seguinte: de acordo com os manuscritos de Marcos, que foram preservados, o Jesus ressuscitado ordenou aos seus discípulos batizar as nações em nome da Trindade. A fórmula trinitária é notável, mas já foi mostrado que a ordem para batizar e a fórmula da Trindade não existe, elas faltam em todas as citações antes do Concílio de Nicéia, aquilo que eu acabei de falar. Então é um historiador corroborando com o fato. O texto de Eusébio, que é um dos pais da igreja, lá de Mateus, antes de Nicéia, o que ele dizia? Ide e tornai todas as nações discípulas em meu nome, ensinando a observar tudo que vos ordenei. Só. Tem nada de Trindade e nem de batismo. Géza Vermet, um dos maiores especialistas em história do cristianismo, o que ele diz? Nos programas missionários anteriores, não houve questão quanto ao batismo, e menos ainda quanto a batizar nações inteiras. O batismo administrado em nome da Trindade não tem precedente, não só nos evangelhos, mas também em qualquer lugar do Novo Testamento. Então ele demonstra, um outro especialista, que não tem essa questão de batismo em nome da Trindade. Lembrando, Paulo disse, Jesus não me mandou para batizar, para pregar o evangelho. João Evangelista disse, Jesus mesmo, ele mesmo não batizava. Era só os seus discípulos. Então, acaba a conversa. Aí, considerações sobre a expressão Espírito Santo, que nós vimos lá no início. O personagem que é falado pelos teólogos de Espírito Santo não aparece em nenhum texto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento só fala o quê? Do Deus único. Se, como querem alguns, ele é o próprio Deus, por que razão dessa completa emissão? Por que não vemos os profetas dizendo como foi informado? Aí nós temos um grande brasileiro, que foi Carlos Torres Pastorino, lá dos Minutos de Sabedoria, ele traduziu todo o Evangelho, todo o Novo Testamento grego para a língua portuguesa quando ele era seminarista em Roma. Antes dele se tornar espírita, ele foi seminarista. E ele traduziu todo o Novo Testamento do grego para o português. E a expressão que ele encontra, pneumarragion, que significa Espírito Santo em grego, pneuma é espírito.
pneumático, pneumonologista, respiração, porque a palavra espírito e a palavra respiração têm a mesma origem. Inspirou, expirou, ou seja, morreu. Quando fala a pessoa expirou, uma forma eufemística, leve de dizer que morreu. Ou seja, o espírito saiu do corpo. É como se fosse o vento. Então, daí que a expressão pneuma vem de pneumático. Pneu do carro, entra ar. É a mesma origem da palavra espírito. Né? Olha que interessante a gente saber a origem das palavras. Então, pneuma rágio, Espírito Santo em grego. Porque todo o Novo Testamento nós conhecemos somente em grego. Não temos cópias em hebraico. Aqui eu só coloquei, não vou discutir isso aqui claramente, é apenas o total de expressões Espírito Santo que nós encontramos nos 4 evangelistas e também no Ato dos Apóstolos. 103 vezes aparece a expressão. Só que tem uma hora que aparece assim, o Espírito, o Santo, outra hora aparece um Espírito Santo, outra hora aparece o Santo Espírito, outra hora aparece o Espírito, outra hora aparece um Espírito. Onde está a verdade? Porque falar um Espírito é totalmente diferente de o Espírito. Se eu falo um Espírito Santo, pode ser fulano, beltrano, cicrano. Se eu falo o artigo definido, é aquela pessoa, somente aquela. Quando Torres Pastorino traduz toda a Bíblia do grego para o português, antes da palavra Espírito Santo, ele não encontrou nenhum artigo definido. Como no grego não existe indefinido, uma, uns, umas, nas regras da gramática, então, na hora de traduzir, não tem artigo definido, eu jogo indefinido na língua portuguesa. Então é sempre o quê? Um Espírito Santo, ou um Espírito. Então, vamos considerar, numa lógica do Espiritismo, que Espírito Santo é um conjunto de espíritos evoluídos que estiveram juntamente com Jesus para auxiliá-lo na divulgação da sua mensagem, da Boa Nova. Então, é uma pleiade, um conjunto muito grande, e não uma pessoa. Porque se fosse uma pessoa, na tradução apareceria lá, o Espírito Santo, ou seja, aquela pessoa. Quando eu falo um Espírito, pode ser um outro, pode ser vários. Não tem definição. Não tem denominação. É que nem Adão e Eva. Adão nós achamos que é um ser, como João, Maria, José, Joaquim. Não. Adão vem do hebraico Adamá, que significa aquele que veio da terra. O terroso. Naquela alegoria que Deus fez o homem a partir do barro. Porque a terra, junto com a água, era o elemento que gerava toda a vida, segundo a ideia dos judeus. Então, Adão não é um ser, um homem tal. Ele é o representante da raça adâmica, a raça caucasiana, a raça branca que começou há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Então ele não é uma pessoa, é um representante. Eva não é a mulher Maria, Joana, Josefa, não. Eva vem do hebraico Rava, que significa aquela que dá a vida. É o sexo feminino. É o polo. Masculino, feminino. Então eles são representantes. Não podem ter sido os primeiros a serem criados, porque já existiam outras civilizações quando aparece Adão e Eva. Naquela história, depois, quando Caim mata Abel, o que acontece? Caim vai para uma cidade chamada Nod, encontra uma mulher, a desposa, e tem grande descendência, muitos filhos. De onde que veio essa mulher se só existia Adão, Eva, Caim, Abel e Sete, que era o outro irmão? A própria arqueologia demonstra que já existiam civilizações superiores na época. Mas por quê? Devido à tradução. Então, Adão e Eva são representantes do sexo masculino e feminino, e não os primeiros que povoavam a Terra, porque antes dele já existiam outras civilizações.
Então, é tudo questão de tradução. Leon Denis, grande filósofo do Espiritismo, no livro Cristianismo e Espiritismo, ele diz o seguinte, que depois da proclamação da divindade de Cristo, no século IV, depois da introdução do dogma da Trindade no século VII, muitas passagens do Novo Testamento foram modificadas a fim de exprimirem novas doutrinas. Leblois, que foi um pastor em Estrasburgo, na Biblioteca Nacional de Santa Genoveva, no Mosteiro de Santigal, ele diz que manuscritos do dogma da Trindade está acrescentado à margem, não está no texto original. Ele foi acrescentado à margem para ser inserido e depois o copista incluí-lo indevidamente. Então, esse próprio pastor protestante alerta sobre isso. E a questão do batismo, eu também afirmo que ele é originário de um ritual pagão. No livro O Batismo, de Carvajal Schutel, um livro bem pequenininho, você consegue lê-lo em 1 hora, ele fala que uma das fontes do batismo, ele se origina num ritual pagão da chamada deusa Cotito. A deusa Cotito era uma deusa da torpeza, da prostituição. E os soldados romanos, após as batalhas, eles entravam nesses rituais em homenagem à deusa Cotita, em águas perfumadas, a qual existiam sacerdotes que os mergulhavam nestas águas. Esses sacerdotes eram chamados de baptas, que em grego significa imersor, aquele que mergulha. Daí a palavra baptista, João o Batista, ou seja, João o imersor, aquele que mergulhava nas águas do Jordão. Vem dessa origem. Então era um ritual pagão, que não tem nada a ver com o batismo que João o Batista fazia. João Batista, tendo conhecimento deste ritual, ele faz uma adaptação e cria o batismo no Rio Jordão, que era para a remissão dos pecados, conforme diziam os evangelistas anteriormente. Mas ele fez uma adaptação, vamos falar assim, positiva, porque as pessoas da época necessitavam de algo material para se convencerem. Se fosse colocar nos dias atuais o que a gente entende de batismo para aquela época, não serviria. O povo era muito rude ainda. Precisava daquele elemento para se convencerem. Hoje, na era da razão e na era do espírito, não tem mais essa necessidade. Então, o batismo também é oriundo do ritual pagão, que muitas igrejas acabam condenando. Fulano é pagão, fulano adora deuses. O batismo é oriundo de um ritual pagão. Muitas coisas são oriundas. A Trindade, conforme eu disse, ela vem de civilizações pagãs, que adoravam vários deuses. O exemplo do dízimo. O dízimo também é um procedimento que não tem mais sentido nos dias de hoje. Por quê? Quando houve as 12 tribos de Israel, quando elas foram criadas, a única tribo que não recebeu terras para cultivo foram os levitas. O que os levitas faziam? Eles ajudavam na manutenção do templo de Jerusalém. Então as outras 11 tribos, elas tinham que anualmente fornecer a 10ª parte da sua produção agrícola e entregá-la para os levitas, como forma de pagamento, digamos assim, da sua manutenção do templo. Então era produto agrícola, era vegetais, nunca foi em dinheiro. Se eles estavam no local e precisavam se mudar, eles vendiam o produto agrícola que foi colhido, pegavam o dinheiro, quando chegava num local de destino, vendia o produto, pegava o dinheiro, comprava o produto agrícola novamente e repassava para o levita. Nunca foi em dinheiro. A palavra dízimo vem do hebraico maaser,
que significa 10ª parte. Então era a 10ª parte de produto agrícola das 11 tribos para os levitas que ajudavam na manutenção do templo de Jerusalém. Quando o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, pelas tropas do general Tito, acabou-se o templo, levita não tem mais templo para manutenção, conclusão, o dízimo foi extinto. Então o dízimo não existe desde o ano 70 depois de Cristo. Aí adaptaram essa ideia, transformaram em dinheiro e algumas denominações, infelizmente, fazem como obrigação doar 10% do seu salário para as obras do templo. Isso não existe. É claro que toda denominação tem que os membros auxiliar para pagar as contas, né, de água, luz, né, e tudo mais, mas jamais como obrigação de ser 10% do seu salário ou tudo mais. Então, mais uma vez, o dízimo é um exemplo de deturpação que ocorreu ao longo do tempo. Tá? Ele era uma prática exclusivamente judaica, nunca foi cristã. Tá? Por quê? Porque era para a manutenção do templo. E para finalizarmos, coloquei aqui em grego, tá? Facílimo de entender, a Epístola aos Hebreus. Era uma tremenda dificuldade para traduzir, porque tudo letra maiúscula, tudo grudado, não tinha vírgula, não tinha ponto, não tinha travessão, não tinha parágrafo. Era um tormento. Mas o que eu trago de observação? Essa coluna aqui é um escrito à margem. Sabe o que está escrito aqui, traduzindo? Tolo e patife, deixa a leitura antiga, não a altere. Era um copista que verificou que o copista anterior tinha acrescentado naquele manuscrito algo indevido, e ele deixa esse sermão para ele, dizendo, tolo e patife, deixa a leitura antiga, não altere. É uma comprovação que existia adulterações nas escrituras, conforme os tradutores ou os copistas que faziam as cópias dos manuscritos iam realizando ao longo do tempo. Então essa é uma comprovação ipsis facto desse grande problema. Existem centenas de milhares de adulterações, infelizmente. Então, era esse o nosso objetivo, de que nós pudéssemos refletir a respeito de algumas passagens e que nós espíritas devemos também ter conhecimento. A ciência, a filosofia e a religião fazem parte da doutrina. Então, o estudo é fundamental para que nós possamos debater adequadamente com alguém que venha a nos questionar a respeito. Então, como dizia Jesus, adorai a Deus em espírito e verdade. Ide pregai todas as nações o meu evangelho, a cada um segundo as suas obras. Como dizia Tiago, considerado irmão de Jesus, que dizia, a fé sem obras é morta. Mostre sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé com obras. Então não é a salvação pela simples crença em Jesus ou pela fé em Jesus que vai nos salvar, mas sim executar a receita que ele nos trouxe. Esse é o verdadeiro evangelho. Tenha a todos uma boa noite.